O governo do estado criou um programa especial para incentivar a criação de empresas de tecnologia. É o Startup Rio. Para participar, os empreendedores só precisam ter ideias inovadoras voltadas para serviços de internet, tecnologias sustentáveis e mídias digitais. O Rio em Foco está no ar. O Startup Rio foi lançado no final do ano passado. Cada empreendedor selecionado pelo edital do programa vai receber uma bolsa de até R$100 mil para viabilizar projetos. Para conversar sobre o programa, convidamos Tandy Vieira, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, e Márcio Lax, presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do Rio de Janeiro, a ACESPRO. Nossa reportagem foi conhecer o projeto e assistir uma palestra de capacitação no auditório da UERJ. O coordenador do programa Startup Rio falou sobre a expectativa dos empreendedores. O programa também é um programa startup, então, na verdade, a gente vai estar criando um case, a gente espera de sucesso. São ideias, sementes que vão ser desenvolvidas e que a gente espera poder transformar, ajudar a transformar empresas. A gente considera hiper relevante que essas ideias tenham o suporte de um bom programa de formação, seja através de um programa de treinamento formal, seja com mentorias, palestras. Na verdade, eu acho que esse é um grande diferencial do programa. O entusiasmo, o comprometimento da turma nesse início está sendo muito grande. Eu não tenho a menor dúvida que o suporte financeiro que a FAPERJ está proporcionando é indispensável ao programa. Entretanto, acho que o grande diferencial vai ser o programa de formação. Seja o treinamento formal em sala de aula, o ensino à distância, a mentoria e principalmente a aproximação destas ideias dos demais integrantes do ecossistema. Eu acho que essa é a diferença. Secretário, qual é o foco do programa Startup Rio? Como é que ele funciona na prática? A gente quer incentivar o ecossistema de tecnologia digital no nosso estado. Essa ideia surgiu a partir de uma estratégia do governo do estado, iniciada pelo secretário Júlio Bueno, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de diversificar a economia do estado do Rio. A gente tem uma concentração muito forte hoje no setor de óleo e gás, né? A gente, com essa descoberta do pré-sal, é uma oportunidade única para o estado do Rio, a gente tem que aproveitar isso, mas tem também que estar preparado para quando isso acabar. Uma hora isso vai acabar. Então, o governo tem feito vários esforços de diversificação da nossa economia. A gente tem atuado bastante na parte da indústria automotiva, já tem alguns esforços na área de biotecnologia e o Startup Rio vem para agregar uma nova iniciativa no esforço que a gente tem feito também para desenvolver o setor de tecnologia da informação. Dessas 50 empresas que hoje estão incubadas, podemos dizer assim? Não são incubadas. Não, ainda não. Elas estão em formação. Em formação. Todas são da cidade do Rio ou elas são do estado como um todo? Não, tem gente de fora do município do Rio, do estado. Tem gente de outros estados e a gente teve agora acompanhando a acesso numa missão ao Vale do Silício e, por coincidência, a gente encontrou dois candidatos selecionados que estavam lá e estão voltando ao Brasil para desenvolver o projeto aqui. Trazendo novidades e somando aí nesse processo todo. Qual é a participação e a expectativa da ACESPRO nesse processo? Vocês são parte, né, são um dos agentes do Startup Rio. A ACESPRO tem o caráter privado, né, da questão. A Secretaria de Ciência e Tecnologia nos convidou para participar desse programa e o convite foi muito feliz. A ACESPRO ela é a mais antiga associação de empresas de TI. Ela foi fundada na década de 70 e na época não existia internet, nem existia mobilidade da forma que existe hoje, mas tinha um caráter empreendedor. Esse caráter que fazia com que empresas de tecnologia se estabelecessem aqui, né? Essas empresas, a gente costuma até dizer que são startups que deram certo. Então, nós temos toda a condição de aproveitar esse programa agindo como mentores. Nós temos dentro da CESPRO um grupo de anjos, nós temos condição de dar todo esse suporte para esse programa. Muito bem, além disso, o governo nos escolheu para administrar o programa. Quer dizer, a ideia do governo é fazer a ignição de negócios com base tecnológica. A escolha da CESPRO e de outros órgãos que a gente está trazendo para apoiar o programa
é que ele seja visto como uma política de Estado mesmo, e não só desse governo que tá em andamento, né? A gente acha que com a participação dos outros atores importantes do ecossistema, como a CESP, como o SEBRAE, as empresas de tecnologia, as aceleradoras que já estão aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente acha que vai conseguir tornar isso um programa que vai continuar por longo tempo. A expectativa da iniciativa privada nesse projeto tem sido muito alta, né? E é muito alta, porque exatamente, esse projeto ele é muito feliz porque ele entra num ponto que é o ponto que a gente precisa de apoio mesmo. Nós viajamos para o exterior várias vezes, quer dizer, não há empresa de tecnologia que não tenha referência no Vale do Silício. Na última missão que fizemos, inclusive o secretário nos deu a graça de sua companhia, foi muito importante, muito feliz. E a gente viu a necessidade dessa primeira pedalada que o governo está dando para a gente. Então, nós queremos que o Startup Rio seja uma referência em inovação de empresas de base tecnológica e que, a partir de lá, a gente possa fomentar, como o secretário falou, esse ecossistema. Então, é como se a gente estivesse recebendo uma vitamina na fase mais inicial das empresas, onde elas ainda são projeto, e aí, a partir daí, elas venham a crescer. Quer dizer, diferentemente de qualquer outro programa nacional, ou que a gente viu, internacionais, na América do Sul, ele deixa bem clara a participação dele. E a participação do governo, quer dizer, você coloca essas bolsas que você se referencia, mas é muito maior do que isso. Quer dizer, a parte intangível é muito mais importante do que isso. O fato da gente ter um programa de referência, onde todo mundo presta atenção para ele, é muito importante para isso. O fato da gente ter um prédio na Zona Sul do Rio de Janeiro também é muito importante. Todo esse ambiente de colaboração que começou desde o início, quando o governo nos chamou para participar, convidou a UERJ, a FAPERJ, a Rio Negócios e outras, já mostram uma vocação para a colaboração e para a participação de todos nisso. Essa colaboração é fundamental para qualquer ambiente de startup, que a gente percebeu, e ela é que provoca essa inspiração coletiva que faz com que esse motor ande, né, essa propulsão. Né? Quebrou um paradigma, né? Você perguntou no início qual era o grande objetivo desse programa, né? E eu acho que é importante a gente explicar um pouquinho isso, né? Porque às vezes o pessoal acha, não, estão querendo transformar o Rio no novo Vale do Silício. A gente sabe que não vai fazer isso aqui ser um novo Vale do Silício. As características que o Vale do Silício tem são muito difíceis de serem copiadas. Senão a gente teria um Vale do Silício em Nova York, em Boston, no Texas, na Flórida. Mas a gente tem que achar as nossas características agora, que nos diferenciam. Agora a gente pode aprender várias lições com eles, né? Em termos de espírito de colaboração, em termos de disposição do capital de risco, e de estar aberto realmente para ter uma cultura de inovação dentro das empresas. Sobre isso a gente vai continuar conversando no próximo bloco, a gente vai fazer um rápido intervalo. Fique aí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossos convidados de hoje são Tandi Vieira, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, e Márcio Lax, presidente da CESP Rio. Vamos conhecer agora as expectativas dos empreendedores que estão participando do Startup Rio. O Dubidu é um aconchego pet colaborativo que a gente une através do site e aplicativo. A gente une quem cuida de animal doméstico com quem precisa de alguém que cuide do seu animal. A Startup Rio é uma oportunidade muito grande para essas empresas novas. Então, ela dá todas as possibilidades. Dá mentoria, dá um espaço para você trabalhar e dá capital. Então, ela dá tudo que uma empresa precisa para o primeiro impulso, para ela crescer. O meu projeto é um projeto da área de viagens. É um aplicativo para a criação de diários de viagem colaborativos com as pessoas que estão viajando com você. Então, todos vão ter acesso ao mesmo diário e vão registrando os melhores momentos, um momento especial, uma foto, um vídeo. E no final você consegue criar um e-book ou então até um livro físico que você recebe em casa como recordação da sua viagem. O mais importante para a gente agora é o networking, a mentoria e os cursos que vão ser oferecidos pelo Startup Rio e os parceiros super importantes. Uma plataforma que pretende reunir profissionais com interesses e assuntos relacionados e lugares que eles possam trabalhar e trocar essas ideias entre eles. O maior benefício da Startup Rio para mim vai ser a preparação do Luiz Fernando como empreendedor. Espero trazer toda uma rede de contatos de todas essas pessoas para dentro da minha rede de contatos, para dentro da minha plataforma,
Além, é claro, do financiamento, do fomento financeiro, da estrutura, mas a preparação do Luiz Fernando empreendedor para daqui eu dar saltos de empreendedorismo durante Startup Rio e depois Startup Rio é a maior expectativa que eu tenho. Eu estou com uma empresa chamada Alligator e nós estamos com um projeto Alligator BZ, que vai ser o primeiro programa de fidelidade exclusivo de moda do Brasil. Os nossos usuários vão nas lojas, nas marcas, compram, acumulam BZs, pontos, né? E depois voltam nas marcas para trocar por benefícios. Toda startup tem uma dificuldade para entrar no mercado. E a gente vê o Startup Rio como um meio assim, bem importante para dar visibilidade da nossa empresa e fazer esse caminho ficar mais fácil para chegar nas marcas e entrar no mercado. O Luiz Fernando tocou num aspecto ali muito interessante, que é a questão dele imaginar o papel que o Startup Rio vai ter para ele como um novo empreendedor, né? A gente bate muito nessa questão que a capacidade tecnológica de um país, de uma empresa, ou no nosso caso do Estado do Rio, ela está alicerçada em 3 fatores. No capital humano, no sistema físico técnico, que são as patentes ou equipamentos que a gente consegue trazer de fora do país, né? E na cultura organizacional das empresas, né? O capital humano, a gente pode até importar um cérebro de outro país para cá. Um equipamento, uma patente, a gente também consegue comprar e repetir aqui. Mas a cultura dentro das empresas a gente não consegue criar da noite para o dia e nem consegue comprar. E de uma forma colaborativa, ela vai se formar também nesse programa, né? Porque esses novos empreendedores, alguns vão ter sucesso nesses projetos, como a gente imagina. Outros não vão conseguir com esses projetos e provavelmente vão tentar outros projetos, né? E alguns desses jovens, eles vão acabar dentro de outras grandes empresas, levando para dentro das empresas essa cultura da inovação e do empreendedorismo. Esses rapazes aqui vão ser os futuros gerentes executivos que vão direcionar as empresas para esse lado da inovação. Agora, qual é a diferença entre uma startup e uma pequena empresa? Era importante a gente colocar um pouco desses elementos e esclarecer. É muito claro isso para a gente que trabalha com tecnologia. Quer dizer, quando você pensa, o principal ponto está na capacidade de escala. Quer dizer, você, numa startup, você tem a possibilidade de escalar viralmente. Quer dizer, de repente, você faz uma aplicação que cai no gosto do consumidor e vira milhões de usuários, né? Eu tenho certeza que as pessoas que têm animalzinho de estimação, têm um smartphone, de repente estão usando já isso tudo. Então, esse é o primeiro ponto. E isso traz, por exemplo, outras questões importantes. Por isso que o programa de formação ele é tão importante nisso, porque você precisa conhecer técnicas que não estão, por exemplo, presentes numa padaria. Você não muda a cor, não muda a sensação de entrar numa padaria de um dia para o outro. Num aplicativo, você muda todo o design, toda a usabilidade dele de um instante para outro. Tem uma interação muito maior com o consumidor daquele produto, né? Isso, a questão de você ter a rastreabilidade por trás, você ter o Big Data para poder interagir, isso traz muita velocidade. Quer dizer, você tanto pode acertar muito rapidamente, como você pode errar muito rapidamente. O que a gente viu nessas viagens que fizemos foi um mundo de aceleradoras que são uma componente, que dão todo esse suporte para que essas empresas possam decolar. É importante que o Startup Rio não é uma aceleradora. O governo tomou, eu estou aqui falando pelo secretário, não é, Tandy? Mas falando muito bem. Obrigado, mas o governo ele tomou esse cuidado de entrar justamente onde é que nós sentimos mais falta, né? A ideia é que essas empresas elas entrem nas aceleradoras e a partir daí continuem a andar. O que a gente está falando é da primeira pedalada, é de ter lá uma referência de inovação. Então, por isso as aceleradoras são alguns dos nossos grandes parceiros. Exatamente, né? Exatamente. E, por exemplo, na CESPRO a gente já encontrou e tem muita empresa que recebeu o capital anjo. Tem muita empresa que participou de aceleradoras, tem inclusive aceleradoras, mas lá a gente vai ter a convergência disso tudo, vai funcionar como um shopping center. E aí muitos dos projetos que a gente vê no Startup Rio, eles dão valor a isso, ao fato de ter a visibilidade. Todo o grande projeto, toda a grande ideia vai estar lá, as grandes empresas estão próximas a gente, não há ninguém que não veja isso como um valor. Então essa visibilidade ela já acontece hoje. É uma possibilidade de ver e ser visto, né? Com certeza. E o Márcio tocou num ponto muito importante, que é a questão das empresas que estão ajudando também. As empresas conseguiram perceber que a gente está criando um ambiente que vai ajudar todo o ecossistema.
né? Como eu falei antes, alguns desses jovens vão acabar desenvolvendo projetos ou dentro dessas grandes empresas ou em parceria com elas. Então, a gente acha que realmente é um programa que tem tudo para dar certo. A gente tem um monte de problemas hoje, né? Qualquer coisa, o Zé Roberto comentou bem no início, o programa Startup Rio é uma startup, né? A gente está fazendo pela primeira vez. São os pioneiros, né? E aí vai errar, vai acertar, vai aprender. Não tem receita para isso, né? A gente procurou, lógico, conhecer experiências de outros lugares, mas cada região tem a sua especificidade, então a gente realmente criou uma coisa que a gente imagina que está voltada para a nossa realidade, para o nosso potencial e preparado para ajudar esses jovens empreendedores. A gente já está indo para o próximo bloco, mas eu vou querer saber do senhor e já vou preparar também o telespectador para a gente saber o que é importante, o que faz do Startup Rio, o Startup uma experiência única aqui no território fluminense. Fique aí que a gente vai saber a resposta no próximo bloco. O Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Bem, eu me despedi do bloco anterior perguntando, então, agora eu quero sua resposta, secretário. O que faz da Startup Rio um programa único? Quais são as características que são só nossas? Primeiro, é um foco muito grande na formação desse espírito de colaboração entre os participantes, né? A gente percebeu em outras experiências que o foco era muito mais no desenvolvimento das empresas para fazer com que elas se tornassem lucrativas. E a gente acha que isso é uma consequência da interação que eles vão construir e de como eles vão desenvolver cada um os seus próprios projetos. A segunda coisa é um espaço de coworking que a gente vai ter ali, como o Márcio já falou antes, na Rua do Catete, é uma área nobre, foi a sede da primeira faculdade de Direito da UERJ e foi cedida para o programa pela UERJ. A gente tem que agradecer a UERJ todo dia por causa disso, porque é um prédio fantástico que a gente está reformando. E a terceira coisa é o apoio permanente do governo. Eu acho que isso também dá uma garantia para esses jovens e para os outros atores que estão participando, como a CESPRO, de que isso realmente é um programa que vai ser alavancado pelo governo ao longo do tempo. Outra questão importante também é que o governo ele coloca de uma forma muito sábia a posição dele. Não há comprometimento do equity, da participação nas empresas. Essa é uma moeda muito valiosa em qualquer programa de startup, e o governo está preocupado em simplesmente fazer a ignição, de criar o fomento e criar as empresas. Quer dizer, ele quer criar o equity para que outras aceleradoras possam entrar. Exatamente. Agora, é muito importante, a gente vai ouvir agora o que o acelerador aconselha para que uma startup se torne uma empresa de sucesso. O conceito de startup, eu acho que ele pode ser definido no momento em que o empreendedor tomou a decisão de iniciar um negócio que ele está projetando que seja um negócio grande, um negócio de impacto. Eu costumo dizer que se você não quiser contar com a sorte, planeja 5 anos de inverno. Perder 5 verões aí. Agora, eu acho que assim, a partir do 3º ano você já tem bastante condição de tomar melhores decisões e até influenciar o caminho e reduzir esse tempo do inverno. Dar certo não depende somente de nós, né? Então acho que tem muitas questões externas a nós que vão acabar influenciando, mas eu acho que ele precisa ser extremamente disciplinado, que é uma coisa que não é muito comum no empreendedor. Ele normalmente acha, né, que existe um glamour, que existe, não vou ter chefe, não vou ter horário, e essa falta de disciplina prejudica muito o empreendedor. E eu acho que o segundo elemento, aí, nesse âmbito mais pessoal do empreendedor em si, é o equilíbrio emocional, porque ele vai passar por muitos momentos, tanto na vida profissional quanto na pessoal, que ele vai precisar de muito equilíbrio para tomar decisões certas e sem se desesperar, sem, né, chutar tudo para o alto, e isso acontece ao longo de muito tempo, nesse tempo do inverno. Olha, eu até brinco, eu não costumo acreditar que exista um segredo em si, né? Eu acho que existe uma combinação de fatores, né, que estão muito relacionadas a essa sequência de decisões que a gente vai tomando ao longo do processo. Como ele é um processo longo, 5 anos não é um tempo pequeno, né? Esse equilíbrio emocional de tomar decisões erradas
corrigi-las, tomar outras decisões, suportar, né, determinados momentos difíceis que são incontroláveis, crises, coisas externas. Então, eu diria que esse equilíbrio de longo prazo, né, relacionado ao grupo de empreendedores, que precisa ser um grupo bastante forte, seria aí a combinação mais propensa a levar uma startup a progredir. O primeiro conselho que eu daria é para ele formar uma equipe muito boa, ele encontrar bons sócios que não necessariamente são os amigos, são familiares, não necessariamente são as pessoas mais próximas. Muitas vezes um bom sócio é aquele cara que não pensa igual a você, é aquele cara que te desafia, é aquele cara que te puxa para cima, que você debate, discute, mas que te respeita, pensa, né, em chegar tão longe quanto você, sonha grande junto com você. Então, acho que assim, no início, o empreendedor que está começando, a montagem da sociedade, que vai aí passar 5 anos de inverno, é uma das coisas mais importantes. Ele fala dos 5 anos, mas todo esse processo do Startup Rio dá um super empurrão logo nesse primeiro ano, né? Dando todo o que você precisa de base de recurso, mentoria. Eu queria que o senhor lhes falasse um pouquinho do que é essa mentoria. É uma aula? Qual é a dinâmica dessa mentoria? Essa mentoria faz parte do programa de formação das empresas e está ligada aos mentores, né? Quer dizer, você aproximar as startups de pessoas que já tiveram aquele problema, já superaram aquele problema de alguma forma, né? Isso é importante porque não é um programa acadêmico, é um programa, por exemplo, você quer saber sobre comportamento do consumidor, o mentor, ele tem uma experiência concreta, bem-sucedida ou até mal-sucedida, porque às vezes a mal-sucedida também ajuda Ensina bem, né, muito, secretário? né? Ensina bastante. E isso são alguns paradigmas que a gente viu na viagem, né, secretário? Quer dizer, os empreendedores seriais, toda essa cultura que existe de empreendimento, ela precisa ser trazida para cá, né? O erro, ele às vezes ensina mais do que o acerto. Porque o empreendedor, ele pode acertar e não saber por que acertou, mas acertou e saiu do outro lado. Mas o que errou, pelo menos se ele sabe o que ele errou, vai fazer com que a empresa que tá precisando daquela mentoria entenda, bom, por esse caminho eu não vou. Nem toda startup está ligada à tecnologia, que é verdade. Você pode criar alguma coisa inovadora, um produto inovador, um processo inovador, uma forma de produção inovadora, criar um mercado inovador. Mas para isso a FAPERJ já tem editais que ajudam, quer dizer, esse processo de fazer uma empresa escalável... Mas como o nosso foco é em tecnologia digital, do programa Startup Rio, a gente tem ali um programa de treinamento, que a gente chama de programa de treinamento, mas não são aulas, né, voltada para esse tipo de mercado. Então você vai ter ali um treinamento de como captar e engajar novos usuários para a sua plataforma, você vai ter um treinamento forte de empreendedorismo, você vai ter como é que você trabalha o marketing do produto que você está criando. Então é tudo voltado diretamente para crescer o teu potencial de desenvolvimento de produto. Agora, passado esse primeiro ano, há uma expectativa de suportar de alguma forma, de dar algum suporte a essas empresas que estão nesse programa? A gente espera que essas empresas ou vão seguir um caminho próprio, quem já tiver mais organizado, e outras vão continuar contando com apoio de aceleradoras, de fundos de venture capital, de investidores da CESPRO. Quem está assistindo esse programa provavelmente vai ficar curioso e saber como participar, quer dizer, ou esperando o próximo edital, ansioso porque perdeu o primeiro, mas também como ter acesso a todo esse conhecimento que está sendo gerado dentro do programa. Há uma expectativa, uma possibilidade de quem não participa do programa possa assistir às palestras, a esses cursos que estão sendo feitos? Eu acho que o melhor caminho para ter acesso a esse tipo de informação é participar da comunidade do Startup Rio no Facebook, entrar no site do programa. O espaço também vai estar aberto lá para quem quiser visitar e conhecer. E todo esse ambiente colaborativo que a gente vai ter, é claro que a principal ferramenta de comunicação vão ser as ferramentas de redes sociais, né? Mas existem programas hoje que já estão em curso e que se somam a esse programa, né? Então, uma boa ideia, um bom projeto tem sempre um bom investidor à procura. E o Startup Rio vai ser a referência para isso. Quer dizer, mas o site da CESPRO também é um bom caminho. Sem dúvida. Tem o TI Angels, que é um programa que permite o cadastro de projetos de forma continuada, e esses projetos viram empresas ou
ou então são escolhidas aceleradoras para engajar e para que a gente possa seguir com eles, né? Bons projetos têm sempre bons investidores atrás. E a ideia é justamente isso que o secretário colocou desde o início, é fomentar esse ecossistema, fazer com que a gente tenha uma referência para ele e o Startup Rio é uma grande pedalada para que ele aconteça. E a partir daí, seguir em frente, a gente ter esse motor em produção, né? E a gente espera que ele continue aí, se torne de fato um programa de Estado com a participação da CESP para poder dar sustentabilidade a todo esse processo. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, secretário, obrigada, Márcio, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.